consultor e professor. Fernando de Queiroz é também advogado na área de consultoria jurídica imobiliária para brasileiros e estrangeiros no Brasil. Além de CEO da Sala do Corretor, corretor de imóveis e perito avaliador de imóveis. Agora ele está à frente da Comissão de Estudos de Avaliação Imobiliária. E a comissão, a criação dela, é o assunto do programa de hoje que já começou. Obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui com vocês. O senhor já esteve em uma outra ocasião, a gente fez uma trilogia, a gente fez um programa só sobre avaliação imobiliária. O senhor lembra da sua contribuição valorosa aqui para o programa? Lembro, teve uma boa repercussão com relação a esse assunto, né? Interessantíssimo. Agora a gente está aqui para falar da comissão. Como é que vai funcionar a comissão? Bom, uma comissão, na realidade, é uma espécie de departamento que tem representatividade em qualquer organização, instituição, como o CRES, OAB e outros também, né? Você vê que a OAB tem a Comissão de Direito Internacional, Direito Imobiliário, etc. Então, a comissão aqui no CRES também tem o mesmo objetivo, de representar, ajudar e envolver todos os membros do CRES, os corretores, e atrair o máximo de parceiros para que você possa crescer nesse sentido, né? De aprender mais sobre avaliação de imóveis, de tirar dúvidas sobre avaliação de imóveis, de tecer algum comentário com relação à avaliação de imóveis e que a gente possa ter uma representatividade também com relação aos corretores de imóveis em vários aspectos, tanto na avaliação para particulares, para empresas, até para perícias judiciais, né? Que nós temos já vários corretores trabalhando como perito de juízes e também como assistente técnico dos advogados, que isso está bem elencado já no artigo 473 do Código de Processo Civil, e a partir daí muitos tribunais já estão chamando corretores também para serem esses auxiliares especiais dos magistrados, e é isso que a gente tem intenção de melhorar sempre essa área e trazer para os corretores muita técnica e ciência com relação ao assunto perícia em avaliação de imóveis. Quem vai poder participar dessa comissão? Bom, na realidade, o CRES é uma instituição feita para os corretores de imóveis. Então, na realidade, os corretores de imóveis, eles já estão desde já, todos que estão aí, né, já inscritos no CRES, convidados a participarem dessa comissão. Agora, parece que para ser membro da comissão tem um limite, não é? Um limite, se eu não me engano, são de 30 pessoas, mas isso não quer dizer que isso não tem um aspecto democrático com relação às outras pessoas. Essas 30 pessoas, segundo o Apolo Xeré Filho, que ele é o diretor da Unicres, então, em reunião com o presidente Tibérios, então, ele comentou que ele é quem vai, na realidade, coordenar essa comissão, não é? Então, colocando em pauta quantos vão poder fazer parte, vão receber também uma espécie de carteirinha, ou então vão ter a honra de receber o título de membro da comissão de avaliação em perícias do CRES. Então, tudo isso é uma certa, não digo burocracia, mas uma necessidade por se tratar de uma autarquia federal. O CRES é uma autarquia federal, então segue procedimentos, né? Então, esses procedimentos vão ser já ditados pela diretoria e pela presidência, né? Eles que vão resolver isso. Agora, em geral, os corretores de imóveis, esses são os maiores beneficiados, né? Por essa comissão. Agora, mais beneficiado ainda será a sociedade, porque o foco dessa comissão é melhorar a categoria nessa área de avaliações e perícias e ter como fundamento um serviço de alta qualidade para a sociedade em geral. Até porque o corretor de imóveis vem sendo reconhecido pelos tribunais de justiça brasileiros como aquele que possui capacidade técnica suficiente para a avaliação de bens imóveis. Como é que o senhor avalia hoje esse mercado para o corretor de imóveis? Bom, essa é uma pergunta importante, né? Eu tenho experiência própria porque você sabe, como você anunciou aqui, eu sou o CEO da Sala do Corretor. E desde um certo período para cá, acho que mais de 10 anos, eu me preocupei com a qualidade com relação à prestação de serviço nessa área de avaliações e perícias. E por um bom momento eu vim observando e treinando alguns peritos judiciais e eles tiveram um resultado positivo. Qual é o resultado positivo? Por exemplo, quando você entra como perito de um juiz, por exemplo, eu falo de perícia judicial porque é o máximo que você pode chegar nesse patamar. Representar um magistrado é uma coisa que não é para qualquer pessoa, é para quem estuda realmente. Então não adianta eu até faço uma observação, não adianta querer ser
corretor hoje em dia, ou principalmente perito, ou entrar nessa área de avaliação sem estudar. Todo dia acontecem coisas novas e nós temos que estar sempre atentos a essas coisas novas. Então, estar preparado, ter um local onde você possa discutir esses assuntos e dirimir conflitos e também dúvidas, não tem coisa melhor. É a melhor coisa do mundo que você pode ter para um corretor de imóveis. Não sei se eu entrei na sua pergunta, né? Respondi a sua pergunta. Se tiver alguma coisa, você, por favor, acrescente aí que eu estou aqui para responder. Como é que o corretor de imóveis ele pode se inserir nesse mercado de avaliação imobiliária? Ele faz o curso de avaliador e o passo seguinte? Bom, eu já dou aula desde 2005, não sei nem se eu posso falar isso, mas no CETRED, que é uma instituição... Claro, pode falar. Uma instituição até da UFC também, né, que é uma fundação da UFC. Uma das instituições de ensino que oferecem o curso de TTI, que é o Técnico de Transações Imobiliárias. Isso, e lá também tem um curso para tirar o CNAE, né? Que é um curso para o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. Então, eu sempre desde muito tempo atrás, eu direciono todos esses alunos para que eles façam o curso TTI, mas que não deixem de fazer o CNAE. Pode ser lá, pode ser em outra instituição, pode ser aqui no CRES, onde quiserem, né? Eu falo do CNAE, do Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, porque muitos pensam que é uma coisa obrigatória, né? Mas na realidade não é. Mas, por outro lado, é muito importante porque ele faz com que você tenha mais visibilidade perante o mercado nacional, você se insere dentro de um portal do Sistema Confesse e Cresce, e o Sistema Confesse e Cresce, ele dá para esse corretor que é cadastrado do CNAE, que é um pouco fora da pergunta, mas é importante falar sobre isso, né? Ele dá uma espécie de selo certificador que você coloca no seu parecer técnico e aquilo ali dá mais credibilidade. Então, a credibilidade, ela vem de duas formas, do conhecimento do corretor, que é membro do Sistema Confesse e Cresce, e do próprio Cresce, que vem fazendo um trabalho espetacular com relação a esse CNAE, por isso que eu gostaria de não deixar de falar sobre isso. E também, essas pessoas, na realidade, elas demonstram que têm prioridade com relação aos clientes. Os clientes procuram realmente diretamente no portal e etc. Quero um corretor em Oiapoque, ao Chuí, tem lá. Você pode, Oiapoque, então você busca a relação dos corretores que estão lá registrados nesse portal. Então, o corretor, o profissional que quer entrar realmente nessa área, ele tem que ter visibilidade. A visibilidade vem através do conhecimento, da sua competência e da sua possibilidade de estar diante de alguns desafios, porque a avaliação de imóveis é uma coisa interessante. Desculpa até o tempo que eu estou indo um pouquinho mais ali. Não, que é um bate-papo. Exatamente. É uma coisa interessante porque você pode fazer avaliações do dia a dia, quanto vale esse terreno, quanto vale essa casa, mas tem situações em que você encontra situações em que você está diante de avaliações atípicas. Judiciais, né? Atípicas quer dizer diferente. Certo. Há pouco tempo, eu só recebo avaliações atípicas. Há pouco tempo eu recebi um mister de fazer uma avaliação de uma gleba gigantesca aqui em Sabiaguaba, onde tinha áreas a edificante, não edificante, que você podia edificar, que não podia edificar, e você não tinha noção nenhuma de fazer comparação, nada que você pudesse imaginar dentro das normas, mesmo da 1066, que é uma norma que você deve seguir dentro do procedimento de avaliação de imóveis. Todo corretor deve seguir essa resolução 1066 do Sistema Confesse e Cresce. Quando você não encontra uma solução que te diz como você deve proceder, você pode, com base no artigo 39, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, buscar na ABNT. Então, você procura primeiro nas regras do teu conselho. Se não tem essa lei, que é do Código de Defesa do Consumidor, diz que você pode acessar a ABNT, que isso não é a ABNT, ela não é específica de uma profissão, ela é feita também para a sociedade. Então, se essa norma te manda até lá, e quando você chega na ABNT, então ele diz como é que você faz todo o procedimento de avaliação, as metodologias, aí você tem a metodologia comparativa, involutiva, evolutiva, de quantificação de custo, tem 6. Ainda tem, quando você não encontra uma solução nessas 5 ou 6 metodologias, o que acontece? A própria ABNT diz que você deve criar seu próprio procedimento. Uhum. Aí é que está. Você tem que ser muito garantidor do conhecimento para que você possa levar para um juiz, para um particular, para uma empresa, um resultado de uma avaliação dessa. E ela passa dos 2, 3 dígitos às vezes, né? Então isso é muito importante, né? Uma tá oportunidade, certo? né? Muito, muito grande.
Recentemente, professor, a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará, a Cearapá, uma empresa estatal vinculada à Secretaria da Fazenda, a Cefaz, promoveu um encontro para apresentar as propriedades disponíveis imobiliárias. Então, por exemplo, o acervo imobiliário do nosso estado tem um valor contábil superior a 23 bilhões de reais. A Cearapá é uma alternativa estatal para otimizar o retorno econômico dos ativos públicos do estado. Nosso estado, o senhor sabia, tem mais de 1.000 imóveis disponíveis. Alguns estão ocupados irregularmente. Então, com a nova legislação, que é o novo marco legal de gestão de ativos imobiliários, isso vai permitir a venda, aluguel, concessões e parcerias público-privadas, PPPs, incorporação e outras modalidades. Então, diante dessa perspectiva, já que houve uma formalidade, foi até no Museu da Imagem e do Som, que chamaram várias entidades do mercado imobiliário, inclusive o CRES se fez presente também nessa solenidade, Sinduscon também estava presente. Aí eu questiono, o perito avaliador, ele pode e deve ser parte importante desse processo? Essa comissão que está sendo criada agora pode investir nessa articulação, de repente solicitar uma reunião com a Cearapá para que o corretor avaliador ele seja parte importante desse processo? Já está na pauta? Bom, se está na pauta, a gente não vai saber agora, porque a gente está iniciando agora. Né? Agora você fez uma pergunta importante, porque quando você fala em Cefaz, a Cefaz ela não vai avaliar imóveis da Cefaz, ela vai avaliar imóveis de terceiros que têm inadimplentes, então estão em algum processo da dívida ativa ou coisa desse tipo. Né? Tá certo? Há pouco tempo eu tinha visto nos jornais, nas redes sociais, que a Secretaria da Receita Federal ela criou uma necessidade de se avaliar imóveis, não só por corretores, mas engenheiros, arquitetos e corretores de imóveis. E dentro de tudo é feito através de tipo uma resolução, uma formalidade, uma norma. E nessa norma falava também da possibilidade de chamar corretores para fazer essa avaliação de imóveis, além dos outros profissionais, engenheiros e arquitetos que, no meu entender, são profissionais importantes também para que se juntem, né, até para a formação de equipe multidisciplinar, que a própria norma já prevê também a formação de equipe multidisciplinar quando se fala de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu falo exclusivamente da ABNT, da série 14653.1.2 e ponto 3, que fala de imóveis, em geral, imóveis urbanos e rurais. Então, é interessante que a gente tenha essa consciência, né, que a gente tem que elevar a nossa consciência para saber que Cefaz não avalia imóvel dela. Ela avalia geralmente imóveis que pessoas que estão inadimplentes, que se por acaso não pagou e etc. Então, quanto vale aquele imóvel? Até para questões de leilão, não digo de leilão, mas de asta pública, né? Leilão são de coisas móveis. Coisas imóveis é chamado de asta pública. Muita gente fala leilão do imóvel, né? Mas é asta pública. Então, existe todo um procedimento jurídico, porque o que eu posso te dizer é que isso aí pode ser um foco. Tudo que o corretor trouxer com dúvida com relação a procedimentos, nós temos desde o procedimento normal até aquelas questões que eu digo do procedimento atípico, né, onde ele possa criar o seu próprio procedimento. Nós temos capacidade técnica, inclusive com orientação jurídica, pelo menos da minha parte, de todos aqueles que estudaram comigo. Quando eu falo estudaram comigo, eu falo na sala do corretor, no CETRED, os colegas aqui nas palestras do CRES, nas entrevistas que você faz aqui, importantíssimas, que eu também acompanho, né, que a gente aprende com as suas entrevistas. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema. Agora, uma coisa eu lhe digo, nós temos condições técnicas e jurídicas, porque eu também sou advogado, não é verdade? Então, quer dizer, estudar a avaliação, abordando o aspecto jurídico, é interessante não só para os corretores, mas para todos os profissionais que trabalham nessa área, engenheiros, arquitetos, corretores. Inclusive, eu tenho um estagiário agora que ele é engenheiro ambiental. Estuda comigo no CETRED, lá no TTI, e eu pedi para ele tanto fazer o curso para tirar o KNAI, como ele também estuda comigo já. Eu estou preparando ele, mas outras pessoas, para se tornarem até o topo, né, no máximo, serem peritos judiciais, ou peritos que trabalham em processos com advogados, ou de particulares, ou de empresas. Essa é uma coisa maravilhosa. A única coisa que eu posso te dizer é que nós temos capacidade técnica, não só no aspecto técnico e científico realmente, porque todos esses procedimentos, quando você estuda, você perde aquele medo de que, olha, eu tinha dúvidas sobre isso, eu pensei que era um bicho de 7 cabeças, e na realidade a avaliação é isso. Se você faz todo dia, se você todo dia tem desafios diferentes, você começa a ter experiência.
E só para terminar, um de meus alunos, que também é engenheiro e também é inscrito no Cresce também, não, ele tem o CREA e tem o Cresce. Na hora de ser perito do juiz, ele escolheu se apresentar como corretor de imóveis, porque ele achava que, sendo corretor, era mais fácil ser chamado. Como ele foi chamado, e a primeira pergunta nos quesitos do juiz foi o seguinte: quanto valia esse imóvel em 2020? Quanto valia esse imóvel em 2012? Aí diga-me, Mirelle, qual é o curso que ensina você a avaliar imóvel em tempos pretéritos? Não tem. Então você tem que criar a metodologia, você tem que criar toda uma justificativa que tenha base nas normas. Então isso envolve muito o direito. Então o advogado também, querendo ou não, ele involuntariamente ou voluntariamente, ele faz parte de todo esse arcabouço, desse ecossistema. Então nós temos capacidade para resolver qualquer tipo de problema na área de avaliação, para qualquer um desses profissionais. Sim. Para facilitar a pesquisa de avaliadores de imóveis capacitados e regulamentados, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, disponibiliza em seu site uma plataforma que pode ser consultada por todos os brasileiros gratuitamente, foi o que o professor já falou. Trata-se do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis do Sistema COFES e Cresce, que proporciona total segurança, já que todos os profissionais cadastrados precisam comprovar sua habilitação técnica nesta área, através de 2 certificados, sendo um deles um curso de nível superior. Você pode fazer a busca pelo nome ou região e o interessado pode escolher quem irá prestar o serviço. É possível encontrar informações de contato e uma foto do corretor de imóveis com seu respectivo CNAE, além do estado e a cidade onde ele atua. O sistema COFES e Cresce capacita profissionais, corretores de imóveis, gratuitamente pela plataforma EAD desde 2006, pelo PROES, que é o Programa de Educação Continuada para o Corretor de Imóveis, que foi idealizado pela diretoria do Cresce de São Paulo. Então, para o corretor de imóveis que deseja se capacitar ainda mais, como é que existem muitos livros publicados na área? Eu sei que o senhor sempre é muito generoso e cita outros profissionais nas suas entrevistas, profissionais de todo o Brasil. A impressão que a gente tem é que vocês sempre trabalham em conjunto, que o senhor está sempre citando colegas de várias partes do país. Então, onde é que o corretor que se interessa nessa área, por essa área, pode ir atrás do conhecimento, além dos cursos que são oferecidos em todo o Brasil? Eu sigo geralmente a didática de Frederico Mendonça, que ele tem vários livros aí, já publicados na área de avaliação de imóveis, e para mim basta ele e também o conhecimento jurídico é muito importante. Por quê? Porque quando você faz uma avaliação de imóveis, você tem que seguir uma norma, como corretor de imóveis, você tem que seguir a norma do Cresce, que é a 1066, tem que seguir o artigo 473 do Código de Processo Civil, que tem uma relação de passo a passo que você é obrigado a seguir, e também, se usar a ABNT, você tem que seguir também essas normas. Então, você tem que estar dentro das normas. Então, o foco principal é você estar dentro das normas. Agora, quando acontecem dúvidas, principalmente com relação aos princípios gerais da avaliação, que são coisas que vieram desde a IVSC, que é uma instituição internacional, onde tinha só o IBAP como membro do IVSC, que o IBAP é o Instituto de Avaliação e Perícias dos Engenheiros, né, e Arquitetos. Só que o sistema COFES e Cresce também se cadastrou lá. Então, é membro também, não só o IBAP, como também o Cresce do IVSC. O IVSC é essa instituição internacional que fala de valuation de imóveis, não adianta falar inglês aqui, mas só para ficar mais fácil para quem está nos escutando, ele é que praticamente norteia todos os princípios gerais da avaliação. Isso é muito importante porque quando o corretor começa a perceber que a avaliação não é só comparar preço de terreno, fazer aquele tratamento estatístico e chegar a um resultado e colocar aquela coisa bonita lá, então ele começa a perceber que esses princípios vão te dar uma orientação com relação a certas situações atípicas também. Eu vou falar aqui só de uma situação, né? Mas antes de falar dessa situação, eu gostaria de enriquecer o que você acabou de falar. Parece até que a gente conversa com outros colegas, enaltece outros colegas, mas na realidade eu tenho um grupo de WhatsApp, onde tem um presidente do Cresce daqui, o presidente do Cresce de São Paulo, tem o Fernando Barcelos também, que foi um grande colega, que também sempre, quando eu tenho dúvida, ele nos orienta dentro desse grupo. O o presidente do Cresce da Bahia, também o Nilson Araújo, também que inclusive fez até
um depoimento para mim que eu fiquei surpreso, né? Reconhecendo esse resultado desse trabalho. Tem o Fagone também lá da Paraíba. Então, na realidade, a gente está formando uma rede de pessoas que pensam em prol dos corretores. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu falo direto no grupo. O presidente do CRES responde na hora. Quando ele responde, o Barcelos está vendo e etc. Teve uma situação há pouco tempo em que um corretor de imóveis foi fazer uma perícia, há pouco tempo depois de tudo ser pacificado, depois de saber que corretor de imóveis é chamado... Olha só, o corretor de imóveis, ele se inscreve no CRES, ele se inscreve no CNAE, se inscreve como perito judicial e na perícia judicial tem o CIP, é o Sistema de Peritos aqui do Tribunal de Justiça do nosso Estado. E você está lá, você é sorteado por um juiz e ele te chama, ou seja, a Carmen Lúcia deu já pacificando já esses recursos entre conflitos que houve, o corretor pode ou não pode fazer avaliação. Então, resultados do Supremo já foi pacificado, ou seja, pode, é tanto que os tribunais chamam e pagam. Eu não gostaria nem de falar quanto é que foi que o último corretor nosso, tão jovem, que mora aqui lá no Conjunto Ceará, no Conjunto Ceará, ele fez uma avaliação de 3 imóveis gigantescos e cobrou mais de 20 mil reais. Eu não queria dizer não, mas eu não vou nem falar o nome dele para depois ninguém pedir dinheiro emprestado a ele. Parece brincadeira, mas foi mesmo, né? Então você vê um rapaz de 26 anos, que foi aluno do CETRED, fez o curso para tirar o CNAE também lá no CETRED, se inscreveu no CRES e se inscreveu também no tribunal. Hoje em dia ele é um braço direito para mim também, e vários outros. E o que acontece? Parece longo, mas é porque você fez uma pergunta muito longa, né? Então essas pessoas todas, não só Fernando Barcelos, não só Frederico Mendonça, que é um grande escritor nessa área também, não só o presidente do CRES do Ceará, nem da Bahia, não só o presidente de São Paulo também, que é o vice-presidente do Sistema COFES-CRES, que o Viana Neto, ele é um gênio, não é? Porque ele criou também esse CNAE. O curso PROES, que é o Programa de Educação Continuada em EAD. Não é só isso, não. Eu vou lhe falar mais ainda, me desculpa, você bateu num ponto fundamental, porque há muito tempo eu quero falar isso, mas vamos supor, havia quando você fala de tratamento estatístico dentro das avaliações, então você pode optar por uma estatística inferencial ou descritiva. Na hora que você vai optar pela inferencial, que seria inferência estatística, você fala, caramba, aonde é que eu vou estudar como corretor inferência estatística, né? E essas profissões que você tem como referência, o cálculo e etc., é um pouco mais familiarizada com matemática, mas a corretagem não. O Dr. Viana Neto criou um curso de inferência estatística que deve ser muito divulgado para os corretores, gratuito na plataforma COFES-CRES. Eu já fiz 2 vezes. Aprendi inferência estatística, mas eu uso a estatística descritiva porque o corretor tem mais familiaridade com o imóvel. Ele sabe que de frente para o mar vale um preço, o mesmo prédio de frente para a favela vale outro preço. Então, quer dizer, desculpa a resposta longa, mas é porque é muito assunto que nós temos que... E recentemente houve um encontro nacional dos corretores e avaliadores, o ENACE, em Minas Gerais. O senhor esteve lá? Não estive porque eu estava justamente cuidando da minha mãe, que ela ainda está se cuidando, né? Mas eu fui convidado 2 vezes pelo CRES, né? Eu fui convidado no Congresso Nacional, mas esse aí não teve essa peculiaridade. Mas aí eu não pude ir de jeito nenhum, porque eu estava fazendo também avaliações. Mas também é uma iniciativa positiva do sistema COFES-CRES. Foi muito elogiado esse evento. Não é pouca coisa, é muita coisa, né? Eu gostaria de ter ido lá. Né? Então, quer dizer, a comissão agora, quando ela for criada, quando tiver esse tipo de evento importante, que foi o primeiro que eu vi na área nacional, a nível nacional, isso quer dizer que nós, corretores de imóveis, estamos crescendo nessa área, principalmente de avaliação e perícia, e que o sistema COFES-CRES está dando total e pleno apoio. Então, a gente está aqui para contribuir. Essa comissão vai ser um sucesso. Os trabalhos têm data para começar na comissão? Bom, eu dependo de 2 pessoas, né? Na realidade, eu queria até aproveitar, eu não sei se eu falo demais, né? Mas essa comissão é feita para motivar esses profissionais corretores, nossos colegas, a se tornarem grandes peritos, avaliadores. Não é pouca coisa, não. É muita coisa, porque isso tem um resultado financeiro também, isso tem a contrapartida. E que eles possam também dar o melhor para a sociedade. Esse é o nosso objetivo principal. Mas, para incentivar essas pessoas, eu queria dizer também que eu fui incentivado há muito tempo atrás. Há 10 anos atrás, nós tínhamos um presidente aqui chamado Apolo Scherer, não sei se você se lembra dele, né?
que tem um pai e tem um filho, né? Então a Paulo Scherer Filho fazia várias entrevistas que tem no meu YouTube da Sala do Corretor, na TV O Povo. As entrevistas eram longas, 10 minutos, davam 40 minutos, então tá tudo gravado, tá tudo Sala do Corretor EAD, Sala do Corretor EAD é o YouTube, né? Então lá está lá toda a relação dos playlists, inclusive eu coloquei essas entrevistas. Então, ele foi um grande incentivador. Eu queria até homenagear ele é um colibri de ouro, que não é qualquer um que ganha um colibri de ouro, né? Então, se ele estiver escutando aqui, eu quero que ele saiba que até hoje eu tenho essa vontade de ensinar não, de transferir conhecimento, né? Difundir conhecimento por causa dele, foi um grande incentivador. E agora tem o filho dele, que é o Apolo Scherer Filho, que é atualmente diretor da Unicresce, não é isso? Diretor da Unicresce, e ele que vai coordenar essa relação da comissão com o público. Então é ele quem define tudo, com autorização e também com o prazer, a satisfação do presidente ter também dado todo o incentivo, o presidente atual, o presidente Tibério, né? Que fizemos a reunião antes daqui, e eu percebi que o Tibério também está muito empenhado nisso. Então, eles que vão decidir. Eu estou aqui só à disposição de vocês. Tá, joia. Obrigado por ter vindo aqui novamente ao nosso programa. E outras conversas ainda virão para a gente discutir ainda mais esse assunto. Pronto, espero que isso ajude a nossa comunidade, né? Obrigada. É um prazer. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar outros programas também na nossa playlist. Dá uma olhadinha lá, você não vai se arrepender. Tchau!